Bom, tem essa preocupação com a Ômicron e tem também a atuação do governo federal em relação a isso, né, Vila? Foi agora por uma determinação do Supremo, mais uma vez, né? A gente vê a necessidade do Supremo interferir na questão da gestão pública do governo brasileiro na pandemia. Exato. Queiroga é um irresponsável. Nós sabemos que o Poder Judiciário é um poder inerte, ele só age quando provocado por terceiros. Nesse caso, houve a solicitação junto ao ministro Luiz Roberto Barroso, que, corretamente, determinou o que qualquer autoridade sanitária faria. Ele é um juiz da Suprema Corte, mas é aquilo que os responsáveis que acompanham esse terrível momento que estamos vivendo da pandemia, sabem que o passaporte da vacinação, da vacina é indispensável, como todos os outros países estão usando, como nós usamos também quando a gente vai para certos países que exigem febre amarela, tal, uma série de vacinas. Isso já ocorreu tantas vezes comigo, certamente com tantas outras pessoas aqui que nos acompanham. A questão que se coloca, portanto, é que novamente o Supremo Tribunal Federal foi obrigado, tendo em vista que foi provocado, a agir. Aí vem os bolsonaristas extremistas de caráter nazifascistas dizer que o STF está invadindo uma área que não é dele. Não, ele só tomou a decisão tendo em vista que foi provocado, e mais do que isso, pela irresponsabilidade criminosa de Jair Bolsonaro e do seu ministro da Saúde. É inacreditável que nós estamos há quase 2 anos nessa pandemia, né? Desde que tomamos conhecimento na China, ela passou pelo Irã, foi aquela tragédia no Irã, né? Depois chega a Europa, vamos lembrar o episódio de Milão, terrível, depois chega a França, Reino Unido, Estados Unidos, até finalmente chegar ao Brasil. Nós estamos acompanhando tudo isso e sabemos o que é para fazer. Tantos especialistas, mesmo aqui no UOL, o doutor Vecina, por exemplo, quantas vezes não falou questões que são fundamentais, explicando para nós a questão do distanciamento, uso de máscara, gel, a vacina. Se o Queiroga é tão irresponsável e hipócrita que ele fala que o Brasil está vacinando muito, só está vacinando por pressão da sociedade civil, né, pela CPI, melhor dizendo, da pandemia, porque senão nós não estaríamos vacinando, porque não podemos esquecer, e isso está no pedido de impeachment encaminhado pelo doutor Miguel Reale Júnior e outros juristas na semana passada à Câmara dos Deputados, é que o Bolsonaro não queria comprar vacina, ele queria que o rebanho, a tal imunidade de rebanho, que levaria à contaminação de cerca de 70% da população. Então, você imagina, nós somos cerca de 210, 215 milhões de habitantes, 70% dá aproximadamente 150 milhões, aproximadamente. 150 milhões de contaminados. E se alguns estimam que, de forma até otimista, que somente 2% poderiam vir a óbito, significaria 3 milhões de mortos. Não, vocês estão percebendo com quem nós estamos falando? Né? E ainda esse homem é protegido por pastores, em nome de Jesus, Deus no comando. Esse homem é um genocida, é um assassino. Então há uma hipocrisia dupla aí, do Bolsonaro e do ministro da Saúde, que, graças a Deus, nós temos uma Suprema Corte, se não fosse ela, o que seria de nós em todo esse processo, não só da pandemia, como de ataque violento às instituições e ameaça de golpe de Estado. Nós ficamos 1 ano e meio com ameaça de golpe de Estado até o dia 7 de setembro, e ele vai retomar essa questão agora outra vez, mas 1 ano e meio e a Suprema Corte sempre agiu. Vamos lembrar o ministro Celso de Mello, quão importante foi, então decano, depois o ministro Alexandre de Moraes, depois o ministro Barroso, que se transformaram para o Bolsonaro em inimigos, porque esses ministros simplesmente cumpriam o que determinava a Constituição. Aliás, nessa questão toda da pandemia, né, Vila, foram várias ações do Supremo em relação a isso, né, inclusive dando autonomia aos estados para que pudessem garantir, inclusive, as questões relacionadas à restrição da circulação de pessoas, o que muitos especialistas na área da saúde dizem que ajudou a reduzir o número de mortes, que foi altíssimo, né, a impedir mais mortes, na verdade, né, essa é a grande questão, a impedir mais mortes, autorizando os estados a poderem obrigar o fechamento do comércio, por exemplo, entre outras ações.